Vamos continuar aqui falando agora do for. Eu vou usar o exemplo mais simples de todos, que é o exemplo que toda faculdade passa. A gente vai usar o for aqui para saber quais são os números ímpares de uma sequência de 1 a 1000, sei lá, né? Aqui no caso, o for ele tem uma sintaxe que é bem peculiar, que você precisa entender. Primeiro parâmetro que eu vou colocar aqui dentro do parênteses é um ponteiro que vai ficar acumulando valores inteiros, tá? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, i igual a 0, beleza? Então a gente fala que é o seguinte, o for ele vai começar em 0. O i vai ser o cara que vai contabilizar esse valor. Segundo parâmetro aqui, a gente vai colocar um ponto e vírgula, beleza? O segundo parâmetro que a gente vai colocar aqui é quando que esse looping ele termina, ok? Então eu vou colocar aqui i menor que 1000. Por quê? Porque eu quero saber todos os números ímpares de 1 até 1000. De 1 até 999, né, no caso. Se eu quisesse que fosse igual até 1000, eu poderia colocar um menor igual aqui, tá? E o terceiro vai ser o incremento que esse looping vai ter. Então aqui no caso a gente vai colocar um i++. Eu poderia colocar um incremento de 2 em 2, tá? Se eu quisesse, ou de 50 em 50. Esse incremento aqui, ele poderia ser assim, ó. Né? Não precisa necessariamente ser só o mais, mas o convencional que você vai ver é justamente isso. Então, o que esse for ele vai fazer? Ele vai começar em 0, ele vai ficar rodando aqui até preencher essa condicional aqui, que é o i menor ou igual a 1000, e ele vai dar um incremento de uma unidade por looping, né? Aqui só para a gente testar, para vocês conseguirem ver na prática aqui. Eu estou colocando o i printado aqui. O próprio sistema já botou aqui um toString para gente, para converter de inteiro para string, né? Eu nem sei por que ele fez isso, mas ele fez. Vamos debugar esse negócio aqui, ó. Então perceba, ó, o for rodou. Ele rodou e foi criando números de 1 até 1000, de 0 até 1000, né? Só que aí a gente tinha falado assim, pô, eu só quero os números ímpares. Como é que eu sei se o número é ímpar? O número ímpar é aquele que a gente divide por 2 e ele dá um resto zero, correto? Né? Então eu posso pegar aqui simplesmente esse valor do i e eu posso falar o seguinte, ó. Se o i no resto da divisão por 2 ele for igual a 0, você printa ele na tela. Então, vocês lembram lá da parte de operadores matemáticos? A gente falou do resto da divisão? Se a gente dividir esse número por 2 e o resto for 0, ele é ímpar. Ele é par, na verdade. Ele tem que dar aqui 1, né, para ser ímpar. Vamos colocar aqui para ver, ó. Então, olha só. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13... Então, ele começou a pegar só os números ímpares, né? Se a gente quisesse só os números pares, aqui seria 0 em vez de 1, né? É bem simples esse exemplo. Aí tem um exemplo que é um pouquinho mais complexo, que a gente também vê na faculdade muito, né? Que é a sequência Fibonacci. O que é a sequência Fibonacci? A gente vai fazer uma sequência de números primos. Como é que a gente sabe se o número é primo? O número ele só pode ser multiplicado, só pode ser dividido por ele ou por 1, né? Se não me engano é isso. E aí como é que a gente consegue fazer isso? Saber se o número ele só é multiplicado por ele mesmo e tudo mais, né? Existem várias formas de você escrever esse código. Eu vou escrever o código de uma maneira bem rudimentar aqui para a gente conseguir entender, beleza? Aqui eu vou colocar um número, vou botar uma condicional chamada isPrime, né? Que esse número é primo. Vamos colocar dessa forma. E aqui eu vou colocar um for de 1 até 1000 de novo, para saber o seguinte: se dentro desse looping aqui, ele vai ter algum divisor além do 2 e dele mesmo, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Se o i dividido por j, na verdade aqui
for igual a 0 e o J for diferente de 2 e o J for diferente do I, aqui a gente vai colocar true para facilitar. A gente vai colocar aqui prime is false e vai dar um break, tá? Aqui o que eu estou fazendo, né? Para a gente conseguir entender de uma forma bem simples. Número primo é aquele que só pode ser dividido por 2 ou por ele mesmo, beleza? Então eu fiz um outro looping aqui, obviamente que isso aqui teria que ser um número maior e tudo mais. Aqui eu estou falando o seguinte, ó. Se o número que eu estou verificando, ele dividido pelo J, que seria o segundo loop que estaria fazendo justamente essa verificação, ele dá 0 e o J é diferente de 2 e diferente dele mesmo, diferente do número que eu estou verificando, esse número ele não é primo, né? Caso contrário, esse número é primo. E aí, se ele for primo, aí a gente vai colocar aqui um if prime, is prime, né? Console write line i. Correto? Então, teoricamente, né? Posso estar errado, que tem muitos anos que eu não faço esse cálculo. Ele só tem que printar aqui para mim na tela. Aí, olha só que engraçado. Ó. Ele deu um erro aqui na linha 40, né? Que ele tá falando aqui, ó. Eu não posso fazer uma divisão por 0, né? Então, eu vou colocar aqui o i, tanto o i quanto o j, como 1. Porque não existe divisão por 0. Beleza? Aí ele colocou aqui número 1. Deu um break no... Agora eu não entendi porque que ele fez isso. Vamos tentar debugar aqui para conseguir entender, né? Ele passou por esses... Vou tirar esse break aqui para ver. Engraçado. Vamos verificando aqui. Para fazer um debug legal aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Console write, a gente vai colocar aqui o i, e eu vou concatenar aqui para mim saber qual foi o resultado que ele está colocando dessa sentença aqui, ó. E aqui eu dou um ponto e vírgula, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou cuspir no console. Ele tá dando false em tudo, ó. False, 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 false. Né? Algumas vezes ele dá true. Cadê? De vez em quando ele dá um true. Ó, true, false, 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 false. Vamos entender aqui o que tá acontecendo aqui, ó. Ele tá pegando, ele tá dentro desse laço aqui de repetição. De vez em quando ele dá true. Se ele dá true, quer dizer que ele vai colocar o isPrime como falso. Então, aqui eu teria que colocar um break mesmo. Porque se ele colocou o prime como falso, ele teria que passar por aqui e voltar e fazer esse caminho novamente, né? Fazer esse caminho várias vezes aqui e tal. Mas por que ele só tá achando ó, se ele der... diferente de 2. Aqui eu poderia colocar um parênteses aqui. No caso desse... Agora eu tô com uma dúvida aqui, hein? Porque se ele for igual a 2, é diferente de 2 e diferente dele mesmo. Eu vou dar uma olhada aqui para ver se esse racional meu aqui tá ficando correto ou eu tô com sono, né? Ó, aqui que ele tá fazendo, ele tá dando os consoles. Engraçado, ó, agora ele tá dando true, 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 true. Eu vou dar uma olhada aqui e a gente volta no próximo vídeo para ver se a correção desse
desse pequeno trecho do código aqui, porque senão, obviamente, eu posso ficar 20 minutos aqui olhando para esse código e o vídeo vai ficar extenso demais. Vamos pro próximo vídeo, hein?